Meus amigos, o programa ABM Entrevista recebe hoje o empresário Flávio Etelvino Silva. Flávio Etelvino Silva é sócio proprietário da empresa Biscoitos Tradição. Nós vamos conversar com ele, a história da família, a história dessa empresa, uma história muito bonita. Vamos intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando com Flávio Etelvino Silva, sócio proprietário da empresa Biscoito Tradição. De volta já já. ABM Entrevista. Hoje existem incontáveis formas de cuidar da vida financeira e a melhor maneira de fazer isso você vai conhecer agora. Sicoob apresenta tudo o que você precisa saber sobre bancos e cooperativas. Por muito tempo, ir ao banco era um hábito comum para muita gente. Até que um dia as pessoas conheceram o cooperativismo, compreenderam o valor de crescer e de ganhar juntos e começaram a trocar o banco pela cooperativa financeira. Uma escolha e tanto, e eu vou falar o porquê. A cooperativa tem todos os produtos e serviços encontrados nos bancos, porém com benefícios que nenhum deles oferece. Diferente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas financeiras são sociedades de pessoas, abertas para todos os públicos e vão a todos os lugares, até onde os bancos não querem ir. Além disso, elas investem nas comunidades em que estão inseridas. E não para por aí. Enquanto no banco você é só mais um cliente, na cooperativa você também é dono, participa das decisões e dos resultados financeiros. No banco, só os acionistas têm esse poder. Já reparou que as taxas e tarifas do banco são sempre mais altas? Pois é. Além de todos os benefícios, na cooperativa você conta com condições mais justas. É assim, respeitando e valorizando as pessoas, que as cooperativas transformam para melhor a vida dos seus cooperados. Sicoob, faça parte. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Meus amigos, estamos de volta. Como eu disse, vamos conversar com Flávio Etelvino. Flávio, um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Conversar, saber a história dessa empresa, Biscoito Tradição, como começou. Conta pra gente um pouco da história dessa empresa. A Tradição, ela é uma empresa que ela começou por um acaso, né? Minha mãe sentiu a necessidade de estar ajudando em casa, né? Meu pai trabalhava de pedreiro, carpinteiro, então assim, para ajudar na renda da família. Minha mãe sempre teve, desde que eu me conheço por gente, me lembro que eu era pequenininho, minha mãe levava a gente para feira, isso com idade de 3, 4 anos, ela vendia tempero na feira, então lavava roupa, sempre trabalhou para ajudar em casa. Então um dia, com 4 litros de goma, né, ela começou a fazer, né, os biscoitos. Pra você ter uma ideia que de tão zero que ela começou, que nem o forno ela tinha, ela fazia esses biscoitos na casa da vizinha, né? Aí ela fez os biscoitos na casa da vizinha ali, que era um forno de barro que a vizinha tinha, e saiu para vender os biscoitos. E aí foi sucesso. Ela vendeu todos os biscoitos, voltava, aí com aqueles 4 litros de goma já comprou mais 8 litros, e aí foi aumentando. Hoje, graças a Deus, a gente compra carga fechada de polvilho. Então, assim, foi uma evolução muito grande, mas a gente começou do zero. Quantos anos atrás? 25 anos. 25 anos de trabalho já. Deixa eu te falar, por que não colocou a Biscoito Tradição quando ela cresceu, quando ela pegou esse padrão que hoje ela está? Por que não foi para o centro da cidade? Eu acredito que talvez a gente ainda vai para o centro, né? Mas eu acho que o bairro, os bairros de Teixeira é uma cidade muito grande. Se for olhar a população do bairro São Lourenço hoje, é uma população maior do que muitas cidades aí. Então, assim, se olhar a rua que a gente está localizada hoje, que é a Sargento Pedro, tem um fluxo gigantesco. Então, assim, eu acho que vale a pena investir no bairro, né? E a gente vem investindo no bairro, a gente ainda pretende continuar investindo. Antes de ir para o centro, eu acredito que a gente vai investir muito ainda no bairro. Eu acho que Teixeira tem potencial para isso.
Na verdade, não é para o centro, é também ir para o centro, né? Também para o centro. É uma expansão. Isso. Mas... A gente estava batendo papo ali antes de começar a gravação e eu lhe perguntei a questão dessa infraestrutura, né? Como começou, de que forma, você acabou dizendo aqui. E eu queria que você me dissesse mais. Quantos anos você falou? 25 anos, né? 25 anos. Tá? Depois que fez essa última reforma aí, já tem quantos anos essa última reforma? A última vai fazer 1 ano agora. Novembro faz 1 ano. Mas a gente está sempre evoluindo. Todo ano a gente faz alguma coisa nova, né? Antes dessa tinha uma outra que eu tinha feito uns 4 anos atrás. Aí nós ficamos nessa estrutura uns 3 anos. Agora nós estamos para essa loja maior. Que foi agora a gente inaugurou já em meio à pandemia, né? Quando a gente é uma história até interessante, porque eu comecei as obras em março, dia 1º de março. Quando chegou no dia 20 de março, aí estourou a pandemia no Brasil, fechou os comércios tudo. E aí a gente falou, e agora pra gente conseguir inaugurar essa loja? Né? Mas só que aí ia ser um projeto de 3 meses, né? A gente só foi conseguir inaugurar com 8 meses depois. Mas graças a Deus deu certo. Ficou melhor ainda do que se a gente tivesse inaugurado num tempo... Naquele período. Naquele período que a gente tinha programado. Ô Flávio, quantos empregos diretos aí? 22. 22 empregos diretos? Isso. Funcionários. Aí tem ainda eu, minha mãe, né? Que a gente também faz parte, né? Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Lá atrás sua mãe começou com um biscoito. Um biscoito. A produção de uma qualidade de biscoito. Isso. Hoje produz o quê? Hoje a gente tem um mix aí de mais de 40 itens, né? Fabrica uma linha de biscoitos de polvilhos, né? E aí entramos pro segmento de padaria também. Padaria veio depois, a padaria? Bem depois. 10 anos depois. De 10 anos pra cá que a gente mexe com pães. Padaria no interior, no bairro, uma padaria de um padrão daquele, ela é interessante, mano? Quando eu comecei a fazer lá, né, esse projeto, que é uma loja grande, todo mundo falou que eu tava meio doido da cabeça. Mas isso foi desde o início, desde quando eu comecei empreender, né? Que eu tô com minha mãe nessa segunda parte do projeto, são 11 anos, de 11 anos para cá. Então eu sempre vim com a visão de pensamento grande, né? Então hoje de bairro, né? A nossa estrutura é uma das maiores da região, né? E do centro, eu acho que de centro e de bairro, em metragens de terreno e loja, a nossa é a maior estrutura da região aqui. Então assim, tem dado certo. Eu acho que valeu a pena sim, investir no bairro e a gente ainda vai continuar investindo. Você falou aí que veio um pensamento grande. Você veio de onde? Então, eu morei em São Paulo 4 anos. Quando eu fui para São Paulo, abriu minha mente. Aí você percebe que lá as pessoas não vão no centro. Tem gente que mora em São Paulo há anos e ele não vai no Brás, não vai na 25 de março, não conhece, muitas das vezes porque não tem necessidade. No bairro que ele mora tem tudo ali. Então eu vim com essa visão de lá, entendeu? Que era possível. E como a gente tem mostrado que é possível, eu acho que vale a pena investir no bairro. Você tem um custo menor, né, de trabalho, você vai alugar um ponto no centro, é muito caro. Então no bairro você tem essa... Eu acho que a conscientização, o povo, né, ele ainda precisa evoluir nessa questão. Às vezes você tem tudo no bairro e ainda você vai pro centro. Mas a gente estamos nessa luta aí e a gente tem conseguido. Hoje a gente tem pessoas do centro que vêm comprar com a gente aqui. Tá uma inversão aí. Isso. Então você percebe uma invenção. Então tá dando certo. Pois é, estamos conversando com Flávio Etelvino, ele é sócio proprietário da empresa Biscoitos Tradição. E é uma história de sucesso. Ô Flávio, a questão vocês hoje só varejo, vocês são varejo e atacado, qual a perspectiva de futuro? Fala pra gente aí. Hoje a gente vende um pouquinho no atacado. O cliente ele quer pegar o biscoito para revender, a gente tem um preço diferenciado para ele também. Não é o nosso foco no momento, né? A gente já trabalhou com atacado, né? A gente chegou a atender toda a região, mas a gente não estava preparado para isso, né? Uhum. Na época, isso deve ter uns 5 anos mais ou menos. A gente ficou no atacado 2 anos.
teve uma aceitação muito boa no mercado, né? A gente conseguiu atender toda a região do extremo sul, né? Chegamos até Eunápolis e por lado do Espírito Santo tinha gente que comprava aqui e vendia também, chegou até Vitória o nosso produto. Sempre teve uma aceitação muito boa, mas a gente não estava preparado, né, para isso. E aí eu tive que parar esse projeto e quem sabe em um outro momento a gente volta, né, com ele de novo. Você disse que trabalhou, hoje quase não trabalha. O que é que não deu certo para continuar atacado? Eu montei uma outra estrutura para atender esse atacado, fora daquela, né? A gente tem a estrutura, né, tipo uma matriz, e a gente teve que montar uma estrutura em outro lugar. E eu não fiz as contas direito, né? Eu acho que empreender, né, quando você aprende na prática, e assim, é errando que você aprende. Hoje a gente consegue ver onde a gente errou, a gente conseguiu perceber antes, né, que ia ter problemas maiores no futuro, então a gente preferiu dar um passo atrás. Mas a gente não conseguiu produzir o suficiente para atender aquela estrutura, mesmo que tudo que fazia vendia. Mas eu tive muito problema, tipo, máquina quebrava, às vezes você vendia para qualquer pessoa, aí você tinha uma inadimplência, funcionário batia carro, né? Então assim, era aquela... faltou algumas coisas por parte da gente mesmo, né? De precaver o que é que vai acontecer se fizer isso, se acontecer isso. Então eu acho que a gente estava muito amador ainda. Mas eu acho que se a gente voltar agora, nós vamos voltar com mais experiência e vai dar certo. Pois é, estamos conversando com Flávio Etelvino e é interessante, eu vou deixar essa pergunta, vamos um pequeno intervalo e eu vou voltar daqui a pouco conversando com você e eu queria saber, se a gente voltar, é o quê? Uma promessa, é uma perspectiva? Daqui a pouco você me responde, esse se a gente voltar, o que é que significa nessa empresa tão importante, empresa que tem uma história linda, história maravilhosa, de uma senhora que acreditou na sua potencialidade, na sua capacidade, né? A sua mãe, ela, como você começa dizendo aqui, que ela, contando a história da empresa, ela começou vendendo de porta em porta com um produto. Hoje uma linha de 40 produtos, uma estrutura muito bem montada, que está fazendo com que pessoas do centro venham para cá para comprar. Isso é muito importante. A gente volta daqui a pouco conversando com Flávio Etelvino Silva. ABM Entrevista. Se adaptar, estudar muito, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, criar coragem, e se não tiver, e sem coragem mesmo, trabalhar dobrado, fazer a diferença, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima. Vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Todo dia é levantar, acreditar, contar com quem está sempre com a gente e fazer acontecer. De novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Meus amigos estão de volta, como eu disse, conversando com Flávio Etelvino Silva, ele é da área de alimentação, biscoitos Tradição. A Tradição, ela surgiu como o nome Tradição? A gente tinha uma ideia, né, quando você vai desenvolver o nome de uma empresa, vem um montão de coisa na sua cabeça, né? Mas Tradição meio que pegou pelo fato de ser um produto mais regional. Que quando a gente começou, que nem o chimango e o biscoito voador, ele é bem característico dessa região nossa. Então eu queria que ele tivesse essa identidade, né? E aí tem dado certo o nome Tradição. Eu acho que hoje é muito difícil a gente mudar esse nome, né? Não penso nessa possibilidade. Eu acho que Tradição pegou bem. Tá certo. Eu te fiz uma pergunta antes, né? A respeito dessa história da empresa de vocês, né? Você me disse que tem 25 anos já de estrada, construindo essa marca, construindo esse nome.
acreditando nessa cidade. Fala um pouquinho de Teixeira de Freitas. Como você vê Teixeira de Freitas para o futuro? Hoje e para o futuro? Eu vejo Teixeira, cara, nesse tempo que eu morei em São Paulo, o pessoal lá, eles têm uma visão meio distorcida do baiano, né? Que baiano é preguiçoso, que aqui não tem água, né? Que eles acham que aqui é tudo seco, que o Nordeste é todo seco, né? E eu brincava com eles, né? Eu falei, rapaz, lá na nossa cidade, moço, aqui vocês vão comprar uma melancia, vocês só conseguem comprar uma taiada da melancia. Lá, uma melancia, as frutas lá, tudo que nossa região é uma região muito rica. E assim, você chega no Teixeira é uma cidade que se desenvolve muito rápido, uma cidade muito nova para o desenvolvimento dela, né? Às vezes as pessoas ficam querendo comparar Teixeira com cidades que já têm 200, 300 anos. Eu acho que a gente está no caminho, é uma cidade que tem um potencial incrível, né? E quem acreditar, e quem já acreditou, né, já está colhendo, e quem acreditar daqui em diante ainda tem muito espaço para colher. Eu vejo como um canteiro de obras e de grandes oportunidades. Teixeira de Freitas. A sua mãe ainda está trabalhando na linha de produção? Ela ainda participa da empresa ainda? Eu digo, né, e sem medo de errar, e com certeza, para mim, ela é a peça fundamental da empresa. Ela é a primeira que chega, a última que sai, né? Ela já está indo para 60 anos de idade, né? Fez 58 agora esse mês. E assim, cara, é incrível a vitalidade, a energia, ela gosta de trabalhar. Acho que o trabalho é a vida dela. Então assim, eu fico, como eu sou do administrativo, eu tenho tranquilidade para administrar, gastar muitas das vezes, porque você sabe que você tem uma equipe boa trabalhando e que tem uma líder ali que é exemplo ali dentro, entendeu? Então assim, se você tem isso, é impossível dar errado, né? Esses 11 anos de modernização para cá que você chegou, trazendo ideias novas de São Paulo, é questão de equipamento. Mudou muito, Flávio? Olha, há exatamente 11 anos atrás, era tudo manual. Tudo que você chegasse lá era manual. As massas era manual, eu achava incrível. Isso, minha mãe já tinha 15 anos nessa luta. Acordando 3 horas da manhã, às vezes até antes, para amassar toda essa massa. E na época, vendia até mais do que hoje. Que como hoje a gente tem um mix maior, então acabou diminuindo um pouco também dessa quantidade de massa, né? E era tudo manual. Eu falava, rapaz, o povo é doido. Como é que esse povo só aguenta, velho? Todo dia, a mesma luta e tal. E aí eu começava a ajudar. Eu voltei, né? Então eu tinha o meu negócio. E aí de manhã cedo, eu acordava cedo também, e ela me dava uma graninha também, não trabalhava de graça não. Ia lá e amassava uns biscoitos para ela, os chimango, mas eu ficava impressionado como que aguentava, né, aquele ritmo, mas era 100% manual. E em um determinado momento, minha mãe na época já tinha 7 funcionários, e quem conheceu no início entrava por dentro da casa, ia lá no fundo, né, e ficava cheio de lenha, assim, e tinha gente, eu cansei de estar na porta ali, às vezes eles não sabiam que eu era um dos membros da família, eu saía reclamando, rapaz, isso aqui não parece uma fábrica de biscoito não, parece uma serraria, né, e eu falava, pior que é mesmo, parece mesmo, que era cheio de lenha, né, e aí, rapaz, chegou a vigilância sanitária, né, e foi, todo mundo era cliente lá, não quer dizer que eles foram lá querendo prejudicar a gente, não foi isso que aconteceu. Ele chegou lá e chegou para minha mãe, dona Décia, a senhora vai precisar organizar, a senhora já tem funcionários, tem que registrar os funcionários, tem que ter o alvará da vigilância, tem que ter escritura, não sei o quê, tem que... Então, assim, era muita coisa para ela naquele momento. Né? Minha mãe é uma pessoa que estudou até 2ª série, 4ª série, pouca leitura, né? Ela chegou aonde chegou porque não tinha vaidade, né? Então assim, quando você não tem vaidade, fica mais fácil, você vende, você pega o dinheirinho ali que você ganhou, vai lá e compra de novo a goma, compra os materiais, produz e vai vender. Quando você vai administrar uma empresa, aí o negócio muda. Muda um pouco, né? Muda muito, né? Muda muito, muda tudo. E aí minha mãe, ela já estava cansada.
você ter uma ideia, antes disso acontecer, a ideia dela era trabalhar mais uns 2 anos e parar, porque era muito trabalho. E aí você se vê numa situação dessa, de praticamente ter que parar imediato. Aí eu falei com ela, fiz uma proposta para ela: olha, mãe, eu posso administrar a empresa da senhora. Eu vou ter que parar o meu projeto, né? Na época eu tinha um negócio, né, que eu fabricava jalecos de médico e a gente vendia. Meus clientes normalmente eram pessoas que estavam estudando medicina, fazendo curso superior. Todo mundo que precisava entrar no laboratório tinha que ter um jaleco. Então eu já estava vendendo, vendia bem. O meu lado empreendedor, eu acho que vem da minha mãe, né, dessa coisa de feira e tal. Inclusive hoje a gente ainda vende na feira, a gente trabalha na feira de sábado. Quem vai à feira? Olha, um tempo eu fiquei, só que agora é minha mãe que está indo. Hoje no sábado eu fico na loja e ela vai para a feira. Só que lá na feira hoje são 4 pessoas para atender os clientes lá também. Então a gente vende bem na feira. E a gente só vai parar de atender a feira no dia que os clientes parar de ir, né? Enquanto os clientes estiverem indo, a gente vai estar atendendo a feira. E significa o que? Foi lá isso? Que começou. Pois né? Significa o que isso? A necessidade hoje não existe mais de ir para a feira. Por que você acha que ela tem esse prazer de ir para a feira atender? Porque minha mãe, ela é do contato. Ela gosta de pessoas. Minha mãe, uma coisa interessante, ela está trabalhando no caixa lá. Hoje é tudo informatizado. E a gente achou que ela não aprenderia, né? Mexer com sistema e tal. Pessoa com pouca leitura. E ela, uma força de vontade incrível, velho. Tem hora que você fala: rapaz, não é que Dona Déia tá desembolando lá no caixa e faz certinho, melhor do que muito jovem. Então ela gosta muito desse contato, ela gosta de estar ali na feira, entendeu? Isso faz bem para ela. Meus amigos, estamos conversando aqui com Flávio Etelvino Silva, uma bela história de sucesso na cidade de Teixeira de Freitas, uma cidade que eles acreditaram, eles acreditam, que eles prosperaram, estão prosperando. E eu estamos abrir agora o espaço para as suas considerações finais, para que você possa, se tiver que mandar um abraço para alguém, que mande, né? Os agradecimentos que agradeça, e dizer que foi um prazer imenso de receber aqui. Tá de parabéns, eu fico muito feliz de fazer uma entrevista como essa, porque é uma história de sucesso, uma história do trabalho, a força do trabalho. Fique à vontade, Flávio. Cara, ninguém chega onde a gente chegou sozinho, né? Graças a Deus teve pessoas, Deus colocou pessoas no nosso caminho que ajudou a gente chegar, os colaboradores, né? A gente não conseguiria atender a quantidade de pessoas que a gente atende se não tivesse uma equipe muito boa. E assim, eu acho que a gente está no início ainda, né? Só Deus sabe até onde a gente vai trabalhar. A gente está trabalhando para melhorar. Então, se a gente está trabalhando para melhorar, com certeza a gente vai colher. Não dá para saber. Hoje é tudo muito incerto, né? É inflação, é pandemia, é tanta coisa, né, que vem para desanimar a gente. Tem hora que você pensa assim: caramba, e agora? Como é que vai ser? Né? Tem hora que você desanima. Eu acho que isso está acontecendo muito, né? Às vezes seu segmento hoje, quantas pessoas, eu conheço muitos empreendedores aí que quebrou, não teve condição de continuar funcionando, né, com essa pandemia. E a gente está ali na luta, e eu acho que vale a pena você não desistir. Pensamento positivo, acreditar em Deus. A luta é grande, mas a vitória, ela vem, se você não desistir. Então eu acredito que tempos e coisas melhores vão vir. Eu acho que vale a pena a gente seguir, né? Caminhando, trabalhando, e desistir não é opção. Conversamos com Flávio Etelvino Silva, falando sobre a história dos biscoitos Tradição, uma fábrica de biscoito, hoje agregado a uma padaria, uma bela padaria aqui no bairro São Lourenço, na cidade de Teixeira de Freitas. Agradecemos a você pela sua audiência, que Deus abençoe e que possamos voltar muito em breve com mais uma entrevista aqui pela sua Rádio TV ABM. Fiquem todos com Deus e até lá.